podcast Logo Não é Marca, um podcast em que o branding é a grande estrela. Embora, meus queridos, episódio número 20 de Logo Não é Marca. E hoje com a banca completa, hoje nós temos eu, que vos falo, o Zé Valderico. Me apresentando rapidamente, eu sou o Zé, sou da Osla, uma empresa que une estratégia de negócio, brand e publicidade. E junto conosco, a bancada completa, nós temos, por ordem alfabética, Diego Costa. Por gentileza, Diego, fique à vontade. Oi, pessoal, estamos aqui mais uma vez falando sobre brand, vamos falar das nossas especialidades, né, das nossas empresas que a gente atua cuidando da imagem, potencializando e protegendo essas empresas para tirarem o melhor do mercado e poderem prosperar. Então vamos lá hoje conversar um pouco sobre esse mercado. E do nosso lado, aquele que ocupa hoje a cadeira de cliente, João Igor Valverde. E aí, moçada, finalmente consegui voltar, hein? Espero contribuir e estar à altura de vossas excelências. Para quem não me conhece, eu sou o dono. Porque empresa pequena não tem CEO, não tem diretor, tem dono. Do senhor barbeiro. Uma empresa especializada em alisar homem, mentira, cortar cabelo e fazer barba, certo? Atendemos mulheres também, crianças e tudo. Estamos há 11 anos no mercado e vamos lá, próximo. John, responsável por aumentar a FIP dos homens cearenses aqui. Autoestima. Minha filha disse quando eu vou lá que é o meu dia de príncipe. Papai tá indo pro dia de príncipe dele. Amém, amém. Olha aí, exatamente, isso é um brand bem construído. E falando em brand, para completar o nosso time de peso, temos Silvio César. A parte de time de peso, né, eu acho que é por razões óbvias, né? Meu nome é Silvio César e sou publicitário, editor de arte, redator, jogo nas 11 e futuro gerente de projetos também, né? Que eu estou nessa área também, que achei muito interessante. E estamos aí. Aproveitando o gancho sobre projeto, nós vamos discutir sobre o novo projeto da Ferrari, a Ferrari Lucy, e dia 26, nós estamos gravando no dia 28 de maio de 2026, mas no dia 26 de maio de 2026, Ferrari lança a Ferrari Lucy. E aqui começamos com a nossa polêmica. Luce, desculpa, meu italiano está enferrujado. Quando a tradição encontra ou atropela a inovação? Eu confesso para vocês que quando minha esposa comentou comigo que um dos designers responsáveis pela Ferrari nova seria o mesmo design que projetou, que trabalhou durante muitos anos na Apple, eu achei interessante a proposta, mas eu não imaginava que depois do case Jaguar, a Ferrari, em vez de puxar o freio de mão e mudar a rota, continuou seguindo, pelo que a gente está vendo até o momento, rumo a um muro gigantesco de objeções. E agora eu queria ouvir de vocês. O que vocês acharam desse lançamento? O que vocês acharam dessa perca de ações na casa, por enquanto, de 8%, mas onde grandes nomes da indústria italiana automotiva e pessoas do meio em geral estão criticando não só o fato de ser um elétrico, mas de ser um elétrico sedã, 4 portas e voltado para um público completamente diferente, que era o público antigo da Ferrari. Eles estão mirando hoje em dia nos executivos do Vale do Silício. Será que é isso mesmo, gente? O que vocês acham? A Ferrari está enfrentando o que a gente chama de paradoxo de continuidade, né? O que é isso? É quando você tem que se adaptar, né? Que o mercado exige que você mude, mas ao mesmo tempo você tem que permanecer o mesmo, né? Na mente das pessoas, né? No caso da Ferrari, ela está enfrentando uma dupla dificuldade, porque, primeiro, ela tem que respeitar essas novas regras da União Europeia, né? Que principalmente que a gente vê muito na Inglaterra, né? E em outros países, né? Que vai ter essa diminuição contínua, né? De emissão de gases poluentes, né? Todos os carros, a Inglaterra, por exemplo, ela quer eliminar completamente os carros a combustão até, eu não lembro a data, mas assim, o tempo está acabando, né? E assim, tem que se adaptar a isso, né? Mas como ao mesmo tempo se adaptar a esse mundo não combustão, né? E manter a sua essência, né? O que é a essência da Ferrari? Basicamente o quê? Na cabeça das pessoas, a cor vermelha, as linhas e o principal, né, que é a principal reclamação dos detratores desse novo lançamento é o ronco do motor, que não existe, né, praticamente, né? Inclusive, né, até cai no episódio que nós falamos sobre sound design, né, que eles estão até tentando emular esse ronco do motor para o carro elétrico, né? Aí eu não sei se vai ser
Interessante isso, né? Porque são duas coisas completamente opostas, né? Carro elétrico e barulho de motor, né? Coloca uma JBL bem grande, né? Pra fora. Bota o BL junto lá e... O projeto, se você ver, é mais ou menos isso, viu, John? São caixas de alta densidade para simular, inclusive, a vibração e o barulho do motor, e você escolhe qual é o tipo de motor que vai estar saindo do som. Legal demais, cara. Mas a pergunta que eu faço se baseia, a Ferrari todo se baseia no som mesmo. Tudo bem que esse lançamento do Lucy, né? Ele realmente quebra um pouco Lute, que é luz, né? Também, que é luz italiana. Exato. Esse lançamento da Luz, Lucci, ela quebra um pouco, né, o que a gente imagina de um carro Ferrari, né? Que é um carro para 2 lugares, né? Não 4 lugares, né? Também, né? Ainda mais 4 lugares com 2 portas suicidas, que não é um conceito que, inclusive, a Ferrari nunca usou, né? Eu acho que talvez esteja aí mesmo, assim, pensando em inovar, pesei a mão em inovar, inovei em Mas tudo. tem que inovar. Mas ele inovou demais. Mas aqui tá, gente. Ela tem que inovar, porque só que ela inovou assim. É necessário você, né, inovar ao mesmo tempo que ela cai na armadilha, porque carros esportivos elétricos, super esportivos, já tem no mercado, entendeu? Tipo, a Porsche já tem 3 modelos já, né, de carros esportivos, né? Quer dizer, ela já chega no mercado que ela tá entrando no mercado que não é dela, não, mas ela tem que entrar, né? Ou ela vai ter que sair da Europa, né? Porque a Europa vai exigir isso, entendeu? Ao mesmo tempo ela tem que agradar os acionistas, né? Eu não sei desse Dutch, né? Mas eu acho que os carros elétricos da Ferrari vão ter certas preâmbulos, assim, tipo assim, vai ser tudo. Eles vão focar esses lançamentos, né, na fábrica lá da cidade de Maranello, né? A ideia do Handcraft, né? Que é tudo feito à mão lá, também vai se manter, mesmo sendo um carro elétrico. Vai ter, assim, não vão ser vendidos para todo mundo, né? Que eu acho que isso com o tempo vai acabar, né? Porque hoje em dia se vende Ferrari até para qualquer pessoa, né? Mas estão dizendo que não vão, que eles vão focar apenas na lista, né? A lista privilegiada, né? E quem fizer M, né? Vai ficar na lista negra, né? E não ganha mais o carro, né? Mas eu não sei, assim, porque são variáveis que o mercado exige ao mesmo tempo que a marca exige outras, né? São equities, né? Assim, contrastantes, né? Eu acho que é só o futuro dirá, mas eu acho que pelo menos eles fizeram da maneira correta, ao contrário do que a Jaguar fez, entendeu? Pelo menos a marca em si não mudou. Não quer falar de ambiente, de meio ambiente, vamos salvar o planeta, não. O negócio deles é o quê? É performance visionária, né? Para pessoas que têm a mente na frente, que querem carros que performem, né? Que corram, né? Com motores superpotentes e tal. E exclusividade, né? Só poucos têm, né? Entendeu? Não é a mesma coisa de um Fiat elétrico, né? Que ninguém tá nem aí, né? Entendeu? É complicado, sim. Eu acho que só o futuro vai dizer mesmo. Mas, Silvio, tu não acha que eles estão incorrendo no mesmo erro que a gente até comentou aqui? A gente até já tinha falado desse design da Ferrari, porque o Johnny Ive, né, que é o designer que fez esse exterior, né, que é o ex-designer da Apple, ele lançou primeiro o interior, e o interior, ele estava condizente, assim, com uma evolução inovadora, mas que não perdia o conceito, né, com botões mecânicos, com estilo da década de 60, 70, que é o imaginário mais forte e potente da cultura de motores, né, de grandes performances, de onde surgiu, de onde cresceu e se sedimentou a paixão que hoje a gente tem, que as pessoas compartilham em relação aos carros, né, do mundo automobilístico, né, a grande parte de inovação e design mais lendária que existe nesse mundo foi concebida primeiro ali. E ele estava trazendo muito promissoramente isso aí, mas aí quando chegou no design final do carro exterior, ele rompe demais com isso. Ele apresenta justamente esse conceito totalmente inovador que é interessante quando você fala em termos de estudo, mas ele quebra muito com a expectativa do que é o público. E aí eu volto ao que a gente conversou sobre a Nike, né? Até a gente conversou no último episódio. A Nike está perdendo cada vez mais mercado por ela não entender que as pessoas têm uma relação com a marca, não mais como uma equity de valor, né? De que vou guardar essa edição desse sapato para poder ganhar mais valor, porque ele virou praticamente um equity de valor de bolsa, né? De valores. E ela está perdendo mercado para a empresa como a ON, que está ganhando mercado por saber que ela tem que investir em performance, porque as pessoas querem usar para gastar o sapato, porque elas querem ter maior performance na corrida. E quanto mais tecnológico e mais vinculado com o que elas utilizam, mais eles estão interessados. E aí os números são arrasadores nesse sentido, não tem como a gente ir contra essa informação. E talvez a Ferrari sofra com os números também nesse sentido que a Jaguar também sofreu, de que
Não basta só inovar, tem que você entender qual é o real momento do seu público. Que avalia assim, no mercado em que o wellness, né, o bem-estar, e mais do que isso, as experiências reais, as experiências mais fora do mundo digital, estão cada vez mais valorizadas. Eu posso ter um carro de alta performance que tem um motor elétrico, mas se ele tem uma assinatura da Ferrari, eu não quero só isso, eu quero a sensação, eu quero que a lenda faça jus a ela. Eu não quero me deslocar do resto da lenda. E isso que a Ferrari fez, ela acaba quebrando o conceito da lenda para trazer um novo momento. Mas é que tá, Diego, mas é assim, tá sendo uma exigência do mercado, né? Assim, tudo bem que assim, os amantes da marca, eles acham ruim porque se perdeu essa essência. Ao mesmo tempo que ela tem que avançar, entendeu? Esse é o tal do paradoxo da continuidade que eu tô falando desde o começo, né? Mas ela gente, vai ter que mudar, porque ó, os planos aqui da diretoria da Ferrari é tornar até 2030 40% dos carros elétricos, 40% híbrido, entendeu? E Mas, só 20% ainda a combustão, olha aí, ó. Mas eles não vendem só para a Europa, né? Eles vendem Exato. Gente, outra coisa. É por isso que eu tô falando, se eles focarem, como é que tá, né? Porque eles focam na cidade natal, né? Da Ferrari, mas só que assim, deve ser para poucos lançamentos, né? Assim, um carro desses assim com 4 portas, né? É um carro é 4 carros de família, né? Sim, né? Convenhamos, né? Pronto, você está entrando, Silvio, no ponto que eu acho que é o que a gente precisa discutir aqui. Eu acho que discutir se vai eletrificar ou não, se vai ter elétrico ou não, como vocês falaram, a exigência do mercado europeu já vai ser isso. Mas a gente está falando de quê? Principalmente, é o primeiro sedã de 4 portas. É o primeiro com 5 lugares. É o primeiro carro que vem com um estilo de casa de vidro, superfícies lisas, formas arredondadas, a aerodinâmica dos cantos parece realmente do iPhone. Então, são muitas mudanças drásticas para uma marca que tem uma história. Porque, por exemplo, enquanto vocês falavam, eu dei aqui um Google e eu fui ver, por exemplo, as Mercedes e os Porsches elétricos. Vocês olham e vocês ainda reconhecem que a Mercedes é Mercedes e o Porsche é o Porsche, mesmo ele sendo elétrico. Só que o que a Ferrari fez, eu não sei se foi um erro de estratégia, de brand, ou se foi insanidade. É a mesma coisa se assim, não, a partir de agora, a lei do meio ambiente, não podemos mais ter carros feitos com bancos de couro de animais. E aí o cara vem e bota um banco de patchwork. Pô, bota pelo menos um P1. Trabalha então um tipo de tecido, uma fibra diferente. Mas aí você tira a experiência do couro para vir com um banco de patchwork, de remendo, a fibra de reciclado. Não faz sentido. Esse é o ponto. Vou até fazer a polêmica para puxar até mesmo pro John se manifestar. É a mesma coisa que amanhã o seu barbeiro falar, não, agora, a partir de agora, o seu barbeiro é pet shop. A gente viu que o mundo pet tá em alta, então... Mas se ele lançar o senhor pet, é uma coisa, mas se você vai no seu barbeiro, de uma para outra, você descobre que não pode ser atendido, só atende ser cachorro, é estranho. Nessa linha aí, imagina chegar no seu barbeiro e você ser atendido pelo T800, né? O robô humanoide lá da Xiaomi. É isso mesmo. A comparação seria essa. Mas não, assim... eu acho que a gente não tem que discutir aí a paixão brasileira pelo carro, o motor, ou a cor, ou é isso. A gente tá aqui para discutir se os caras fizeram do jeito certo, se não, né? E isso aí, como o Silvio disse, o tempo vai falar. Eles não poderiam fazer uma Ferrari vermelhinha, um meio termo. Eles tinham que fazer uma parada meio disruptiva para chocar, entendeu? Porque senão não seria... a Ferrari, não seria, entendeu? Para depois, talvez, eles vão, agora, peraí, a gente lançou isso, vamos fazer agora aqui esse adaptado aqui. Eu gostei do carro, eu tô em contato com a Ferrari, eu mandei mensagem lá para comprar e tudo, só que eles não me responderam, não. Você mandou italiano? Não, eu mandei em inglês. Ei, macho, como é que tem esse negócio aí? É só $600 mil, só. Foi, aí eles disseram que eu não tinha, o meu cartão não passou. Em relação porque são vários pontos aí, né, cara? Eu acho, assim, a minha opinião limpa e seca, certo? Como um empresário, como quem tá lidando direto com o público, sim, é que as pessoas estão cada vez mais chatas. Elas estão ficando cada vez mais chatas. E, assim, foi ousado, porque o público da Ferrari é um público bem purista, pô. Sim. Entendeu? E aí cara, vai lá. 99,9% das pessoas estão criticando, não consegue nem ter uma Ferrari dessa, pô.
Você acha que é o problema de design, então? Você acha que o John Ive errou aí nessa? Pisou na bola? Não, pera. Calma aí, vamos aqui um pouco. Desculpa interromper. Mas na matéria que a gente está utilizando como base, que é a matéria publicada pelo o B9, né, o Braincast 9, ele fala o seguinte: a Ferrari deliberadamente diz que o LUT não foi feito para a base de fãs tradicionais. O alvo são empreendedores de tecnologia do Vale do Silício, gente que reconhece a linguagem de John Ive antes de reconhecer o cavalo empinado. Ou seja, ele tirou o protagonismo da própria marca Ferrari para colocar o protagonismo no design que assina a obra. Da mesma forma que a... Como é o nome daquela marca de relógio? Aquela marca de relógio... Aquela Omega. Aquela marca de relógio bem tradicional. Os caras fizeram um relógio com a Swatch. E aí o público, os caras... Comprador de Omega, isso daqui não é um Omega, isso é um Swatch. Mas aí os caras arrebentaram. Os compradores de Swatch acharam excelente. Então, aí agora saiu, inclusive, surfaram agora na onda, né? O trade de relógio, isso é o que eu tava vendo hoje, falando de relógio comigo. Mas também tem outra marca relógio aí. De bolso, né? Aquele relógio de bolso lá, que é a Audemars Piguet. Audemars Piguet. Antes de pegar nas lojas, tinha gente esperando há mais uma semana. E eram filas e filas e filas, e o relógio é tanto e tal, e o cara conseguiu pagar 3 mil euros, sei lá quanto que é, 300 euros, 3 mil euros, não sei quanto foi. Eu sei que já tem relógio vendido aí de 15 mil reais anunciado, porque não tem mais, né? Então, tipo, e aí? Um sucesso desse não agrada os acionistas, não? Entendeu? Pois é. Esse é o grande tal do paradoxo, né? Agrada de um lado, mas desagrada do outro, né? Se esses pedidos vão efetivar, né? Tem uma marca de guitarra bem tradicional que passou por isso daí em 2001. Isso não é novo, não. É uma marca americana chamada Gibson. Eles têm um modelo de guitarra bem famoso no mundo todo, que é Les Paul. A Gibson tinha essa Les Paul, modelo standard. Em 2001, é uma guitarra de madeira maciça, com tampo e tal, mogno e tudo isso, né? Aí os caras em 2001 fizeram assim, pô, bicho, tá bom demais essa guitarra aqui, vamos deixar ela mais leve? Tem como a gente melhorar essa guitarra? Tem, como? Deixando mais leve. Aí os caras, como a guitarra tem um tampo de madeira por cima do corpo, né? O que eles fizeram antes de colar o tampo? Eles fizeram vários buracos na madeira, como se estivesse pegando uma serra-copo, né? E tiraram a madeira, tiraram alguns excessos de madeira, colocaram o tampo. Visivelmente você não consegue perceber nada, mas a guitarra perde, sei lá, 30% do peso. Internamente é um bicho suíço. Exatamente. E aí, isso aí foi... Aí a partir de 2001 eles começaram a fazer isso daí nas guitarras, né? Nessa linha. Foi que rolou. Os puristas, clientes puristas, chatos, começaram a reclamar que guitarra é madeira e que tem que ter madeira, é a madeira que ressona. E quem compra uma Gibson não tá pensando em peso, tem que pensar no instrumento e tudo. Aí o que é que os caras fizeram? Tá, beleza, então. Rolou, vamos atender agora esse público aqui. A guitarra modelo standard continuou com os buracos, de forma grosseira de falar, né, com esses buracos, assim, com essas novas especificações, e eles criaram uma Les Paul Traditional, seguindo os modelos da antiga. Sem os furos, com as especificações vintage, para atender essa galera. Você faria um produto sabendo que os seus clientes mais fiéis não vão gostar? Qual o limite para abandonar essa base de fãs? Aí é que tá, né? Tipo assim, é preciso toda uma estratégia traçada. Eu tenho certeza que os caras pensaram nisso, pô. Sim. Nessa crise que ia gerar, abre aspas, que crise, né? Esse tititi, rolou esse bafafá. É uma crise, mas vai passar, pô. E aí os caras que querem, pô, bicho, eu quero uma Ferrari elétrica, eu quero uma Ferrari elétrica, eu vou comprar. E aí se vender efeito água, os acionistas, caiu 8% e subir aí 12%, tá bom? Vai ficar dizendo, pô. O problema é porque, realmente, eu acho que é um problema de design, sabe? Porque é um Tesla, né? Resumindo, né? Eles construíram um Tesla, da Ferrari. Mais ou menos, né? Mais ou menos. As críticas, na verdade, é porque desenterraram os conceitos que tinha do carro elétrico da Apple, que nunca foi lançado, e ele parece muito com o carro que já lançou. Aí ficam dizendo que o John Ive só botou pra frente o design que ele queria fazer da Apple e não tinha conseguido nada, e conseguiu agora. Eu escutei essa história também, que o Tim Cook bloqueou. Eu vi as fotos, realmente parece. Pronto, foi o que eu também... Pois é, mas aí, qual outra empresa poderia pegar um designer de uma outra empresa
fodida do mundo, que é a Apple, uma das mais fodidas do mundo inteiro, e diz assim, lancei um carro com o design aqui da Apple. Só eu posso, pô. Quem? A Apple não ia nem querer se fosse a Fiat. Com certeza. Uma das únicas que poderia fazer isso era a Ferrari mesmo. A Ferrari, a Lamborghini. Um Jaguar, um Maserati. Eu vou dar minha opinião. Se uma gigante chinesa dessa, tipo uma BYD, quer penetrar no mercado europeu com força, no mercado americano, se ele contrata esse John Ive e lança esse carro, eu acho que facilita a penetração dele. Porque como o cara da Ferrari falou, ele falou que antes mesmo, para quem a gente quer vender, reconhece muito mais o design do que a empresa que produz. Eu tô vendo quase o mundo da moda aí. Não importa quem é a marca, importa quem é o estilista que tá assinando. Pode ser, mas o problema é que foi um carro conceito, né? Foi um carro já comercial. É um carro conceito. Tá falando mesmo Agora vamos lá. Vocês lembram quando lançou carro elétrico? A grande discussão que ficava, os puristas dizendo que era carro de pilha, carro que pega fogo, carro chinês, comprou porque quis, né? Não tem garantia. Não tem garantia, comprou porque quis, não vou comprar isso daí. Aí o que aconteceu? O carro começou a vender. Empresas recuaram, empresas que iam lançar carro elétrico viram esse negócio daí, viram esse movimento e recuaram. Fiat recuou, GM e tal, não sei o que, papapá. Aí agora estão perdendo o mercado pra caramba, estão voltando com o rabinho entre as pernas para fazer de novo agora os carros elétricos. Todo mundo querendo lançar carro elétrico. Você sabe por que disso, né? Porque a China, ela tá desenvolvendo os carros elétricos, já errou tá errando o que tinha que errar, né? Ao contrário dos outros que estão testando ainda, há muito mais tempo do que os outros fabricantes do mundo, né? Eles viram que esse mercado parece que até a história de um cara que ele fabricava bateria, coisa assim, que o cara viu que, rapaz, que chegou pro governo chinês e assim, rapaz, nós nunca vamos conseguir ganhar de carro a combustão dos americanos e dos europeus, né? Vamos partir pro carro elétrico, né? Eles começaram a desenvolver o carro elétrico 10 anos antes, né? Dos caras começaram a pensar, né? Eles foram concomitantes quase com a Tesla, entendeu? Por isso que a Tesla, durante um certo tempo, ela foi o modelo dos outros, né? Porque eles começaram antes, entendeu? Aí já chegando, entendeu? Então, que tá assustando o mundo com esse negócio, né? Mas o meu problema com os carros chineses é porque, assim, tirando a BYD, que é aquela coisa da lei da prioridade, né? Primeiro carro elétrico do Brasil, vamos dizer assim, né? Chegado do Brasil, eu acho que a marca chinesa não tem personalidade nenhuma, sabe assim? Vou comprar um Tesla, mas se surgir um carro da Kelly melhor, tu muda, entendeu? Tu não é fiel. Ao contrário de um cliente da Toyota, por exemplo. É difícil você convencer um cara da Toyota a tocar para um Chevrolet, entendeu? Ou mesmo uma Nissan japonesa, entendeu? Tem essas diferenças também ainda, né? Aí que cai no caso da Ferrari, né? Com essa tentativa dela de puxar essa sardinha pro lado dela, né? Usando a marca como o trampolim e o novo pensamento da Ferrari, né? Só o tempo de lá, né? Mas eu já achei, eu tô achando que é um erro de design no começo, esse lançamento da Lute. Assim, que não era esse design que era pra ter saído, sabe? Se fosse pra vender carro da Ferrari. Eu achei bonitaço. Mas não parece Ferrari, entendeu? Porque Ferrari são dois lugares, entendeu? Beleza. Ali é carro de família, né? Me diz o cara da família da Ferrari aí. Qual carro da família da Ferrari? Eles vão partir pra isso agora, é isso? Mas Ferrari é qualquer um, pô. Assim, Ferrari é qualquer um. Então, meu amigo. Toma, Silvio. Eu vou te dar um carro de presente, mas eu vou te dar uma Ferrari, mas é elétrica. Não quero. Não tô falando isso, John. Tô falando assim, tô falando que a Ferrari mudou, é como os meninos estão falando, né? Ela mudou demais, entendeu? Usou demais, né? Mudou demais. Não sei se foi ousadia, não, sabe? Eu acho que usou nesse design aí, usou na cor, sabe, cara? Meteu um carro azul elétrico. Foi muito, entendeu? Foi demais, foi too much. Mas foi too much. É um carro azul, é elétrico, é sedã, é 4 lugares, é tudo contrário, né? Os carros tão covardes que eles não lançaram o carro vermelho. Se tivesse lançado vermelho, essas ações tinham caído. Tem a versão vermelha dele. Hã? Mas tem a versão vermelha dele. Eu sei, mas as fotos de divulgação, você acha... Mas é azul, né? Eles não têm coragem, né? Eu vou comprar o azul, só de ruim, só pra encardir. Ei, tem o amarelo. E vem cá, tem assunto também, né, que a Ferrari é tão foda, né, que tem uma frase famosa, né, que os italianos falam, né, que se pedir pra criança desenhar um carro, com certeza a cor dele vai ser vermelha. Agora eu quero puxar a discussão para outro prisma. A gente aqui, até o momento, a gente tem que conversar e tá discutindo se o carro é legal ou não é legal, a gente está discutindo se o carro é elétrico, beleza.
Mas falando sobre marca, sobre posicionamento, sobre brand, pegando a parte realmente assim, da marca Ferrari, o conceito que ela tem, a história que ela tem, o que vocês acham? Foi um erro de estratégia? Eu acho que não foi. Não acho. Eu não acho de forma alguma, porque senão eles iam morrer com esse público aí, ia envelhecer junto com o público, sabe? E ia perder a oportunidade de pegar abrir um nicho novo aí. É um ponto. Os herdeiros, os sucessores, os jovens milionários, bilionários, e aí? Essa paixão pela marca vai durar quantos anos ainda, né? É isso. É o que eu tô dizendo, é o lance da guitarra. Eu acho que a guitarra, instrumento musical, guitarra, vai morrer daqui 20 anos, assim, na nossa geração. De gostar mesmo, entendeu? De gostar. É um ponto. Inclusive, foi até a tentativa da Jaguar, né? Voltando para falar da Jaguar, foi o que ela quis fazer, né? Daqui 30 anos a gente vai... Ela já quis conversar com esse outro público, né? Que não existe ainda. Daqui 30 anos o Diego vai virar ali pra filha dele assim, né? Filha, bom mesmo era o carro que eu tinha, que só funcionava álcool, e eu comprei. Assim, é uma realidade que a gente morreu, pô. Não sei. Eu vejo por outro prisma isso aí, por conta das pesquisas que eu tô fazendo de mercado. Porque, assim, é igual a gente já conversou também aqui sobre o conceito de branding da Rolex e da Patek Philippe, né? Rolex conectou a história dela de conceito de marca para conquistas self-made, né? Conquistas que você mesmo realiza. Essas conquistas são alcances da sua história de vida, que a cada amadurecimento que você faz ao longo da sua vida, você conquista mais, e ela conectou todo o brand dela a isso, né? Então, astronautas, né? Grandes esportistas, grandes conquistadores do mundo, grandes linhas de militares, de conquistas militares, tudo foi conectado à linha da Rolex. E a Patek Philippe ela fez a construção dela de marca ligado à herança mesmo, a uma coisa geracional, de conceito de continuidade de família. Então, o pai tinha um Patek Philippe, ele vai passar para o filho, que é herdeiro e tudo, e tem todo o conceito de luxo linkado a isso, né? Então, as duas marcas têm seus conceitos bem definidos para esse lado. E elas continuam a alimentar isso. Isso não é baseado em uma geração só, é um conceito base que guia o fundamento da marca para eles continuarem construindo. E a Patek Philippe, e a Rolex, né? As bases delas, as duas continuam nessa mesma linha. Por mais que elas modifiquem, elas acabam trazendo essa linha desse conceito de luxo vinculado a isso. Por coincidência, só até me interromper, né, para falar dessa Patek Philippe, né? Eu gosto muito de colecionar no Pinterest, né? Tem um board, né? Só de advertising, né? Só de propaganda, né? Sim. Aí tem, inclusive, ontem mesmo, né? Uma coincidência. Eu guardei um da Patek Philippe, né? Que é assim, né? Que é um pai e um filho, né? Mas é essa, meu pai usando o relógio, tá? Que fala assim, né? Que você não é possuidor de um Patek Philippe, né? Você é apenas você guarda ele para a próxima geração, entendeu? É isso. Eles criam, conscientemente criado para isso, né? O que eu estou falando aqui é que o legado, às vezes, ele é mais forte do que isso. Eu não sei se a Ferrari tem o direito de desfazer desse legado, né? E isso não está baseado em números nem em faturamento. E o faturamento e o sucesso ou não de um carro como esse não está conectado com isso. Porque talvez eles estejam destruindo uma base que é muito mais forte que qualquer outra coisa, que é o fundamento principal da empresa mesmo, porque da existência da própria empresa. Tem uma disrupção muito grande disso com o conceito que foi criado do carro, porque o problema nem foi o carro, o problema foi a declaração, porque a declaração mostra que existe uma mudança de filosofia. O presidente disse que a gente quer aceitar mais de 50% de vendas de carro para um público totalmente diferente do que a gente atinge. E quando a gente fala público, não é só questão de venda, é assim, estamos fazendo um shift, uma mudança da nossa prática de legado para uma outra linha totalmente diferente do que a gente construiu durante toda a história da marca. Aí talvez isso, ao longo do tempo, pode ser mais danoso do que de mérito deles. Porque assim, veja, John, você até citou da questão das guitarras, né? Eu estou recebendo várias pesquisas, inclusive, de jovens grupos, de bandas de garagem, de jovens da geração Alpha, que é pós-geração Z, é o pessoal de 2010, 2011 a 2026.
Então, os jovens de 12, 13, 14, 15 anos, com bandas de rock completas, com músicas autorais, disruptivas, contra o sistema, um movimento pré-novo punk rock, em que eles só... E o público que eles fazem música é justamente para o público da mesma idade deles. Eu acabei de ler um report agora, falando de análise de consumo da geração alfa, que ela não define qual o consumo agora do que vai consumir, porque ele nem tem possibilidade disso, mas ele consome e direciona de alguma forma qual é a visão de mercado do que vai acontecer agora. E tem muito desse resgate de coisas que a gente acha que vai acabar, por exemplo, as guitarras. Então, a minha filha tem 15 anos e ela simplesmente adora tudo da década de 90 e de começo dos anos 2000. Ela e os amigos estão revendo diversas séries, entre elas Smallville, Friends. de cabo a rabo, Friends, e eles giram em torno desse mundo, dessa coisa. Ela outro dia veio falar comigo com a mãe dela dizendo assim, meu Deus, como deve ter sido incrível viver na época que essas músicas da década de 90 foram lançadas. Me conta como é que foi. Mas isso aí tu tá falando do movimento musical, de bandas, de rock. Não, tô ligando porque você citou isso aí e por acaso dentro das minhas pesquisas tem Quando eu falei das guitarras, não é que a guitarra vai sumir, não. O que eu tô querendo dizer é que, tipo assim, hoje eu gosto de guitarra com madeira, pesada, a coisa rudimentar, entendeu? Daqui a 20 anos, eu já não sei se vai ser assim. Eu creio acho que tipo assim, vai ser mais caro, inclusive. eu acho que vai ser as guitarras dos pais. Mas isso é porque eles foram iniciados, tiveram a iniciação pelos pais. Mas vamos lá, eles vão começar. E aí, tipo assim, vai ter a guitarra do mesmo jeito, do mesmo formatinho, mas com outro, como você disse, com outro material, uma fibra de carbono, que nela vão ter todos os sons que você vai poder tocar. Estou falando da guitarra, tipo, antiga, a parada rudimentar mesmo. Eu acho que a gente já está entrando num movimento contrário justamente a isso. Onde eu tô querendo chegar. O John que comercializa guitarra, tem uma empresa, tem uma marca que vende guitarras, e eu noto que pelas publicações, pelas postagens, é algo assim bem old school, é algo assim bem para quem é entusiasta. Você que toca, você trocaria uma guitarra dessas que você comercializou hoje por uma guitarra, por exemplo, de fibra de carbono, de vidro? Não trocaria, não trocaria. Assim, cara, é o mesmo som. Não tem, se eu botar dois caras aqui, dois Jimi Hendrix atrás de um pano, tocando, você não sabe qual. O som melhor. O som pode até ser melhor. Pô, o som melhor. Não então trocaria. Não fala da Ferrari, cara, porque é exatamente isso. Não, pô, mas entenda, mas aí aí tu fez a pergunta, eu como público, mas eu tô falando da Ferrari como marca, pô. E a Ferrari, ela é... Mas, ó, os caras miraram em bilionário de tecnologia, bilionário chinês, um cara que já cresceu numa realidade, assim, já a realidade dele é carro elétrico, carro com design. Pô, agora eu quero uma Ferrari desse jeito aqui, na minha garagem. Mas, vamos aqui. A Ferrari, ela tá dentro da categoria luxo. A categoria luxo, ela existe algumas especificações. Exclusividade, qualidade e artesania, história e tradição, atendimento de personalidade e design atemporal. Ela quebrou tudo isso, cara. Ou ela vai sair dessa categoria de luxo, ou ela assina... Eu vou dizer o que a gente discutiu no episódio sobre a Jaguar. Cara, assina uma nova marca. Cria uma submarca. Porque a Ferrari... Uma submarca. Grupo... Ela está no grupo que tem a Fiat, ela está no grupo que está a Jeep, ela está no grupo que está a Peugeot e entre outros milhares. Cria uma marca, tem a Lapone e bota o elétrico lá dentro. Ei, gente, eu, por exemplo, não tenho carro elétrico. Eu não tenho preconceito de carro elétrico. Se amanhã eu ganho no concurso do shopping do Dia das Mães um carro elétrico, eu vou ficar muito feliz, porque é uma economia violenta. A gasolina aqui está batendo R$6,80. Então, o elétrico, minha filha tem uma motinha elétrica, então, tipo assim, cara... Seria uma economia, e eu vejo, já andei, né, em carro elétrico, extremamente silencioso, cara, em benefício, eu não tenho nenhum problema com ele. O que está discutindo, da mesma forma das guitarras, madeira pura, 100%, a sua experiência daquela guitarra da madeira, a gente está falando que, para aquele artigo, ela está dentro de um público. É que nem, por exemplo, o LP. O LP em 2024, ele aumentou 35% de venda, batendo o mesmo recorde de 2017. Hoje em dia,
se você, eu tenho aqui esses aplicativos chineses instalados, um dos produtos mais lindos que aparece para mim no AliExpress, por exemplo, é MP3 Player. E eu vendo com essa galera mais nova, tá voltando. Eles querem a música. Pois é, fone de ouvido com fio. Então, eles estão voltando a ter alguns hábitos de consumo da nossa época. É isso que eu tava querendo conectar com a história das bandas de garagem que estão surgindo. Elas não é só o estilo musical, elas estão sendo puristas em todos os sentidos, inclusive nos instrumentos. Faz parte de toda a composição. E eu só citei elas porque é uma base dessa linha de pensamento global de consumo. Porque aí vamos então para as grandes, certo? O dono da HVLM, ele foi e saiu em tudo foi canto, porque ele foi na loja especificamente e comprou a bolsa. Ele comprou uma bolsa na China da Songmont. A Songmont, é uma empresa chinesa criada por de uma empresária neta que pegou a vovó dela, que ela foi atrás de um tipo de bolsa nas lojas, não encontrou, e ela quis criar a própria, botou a avó e um grupo de avós para começar a fabricar essas bolsas e criou uma das marcas mais proeminentes do luxo de moda agora, voltados para couro e em bolsas de alto padrão. E aí o dono da HVLM foi num dos shoppings de maior rentabilidade de alto luxo lá da China e comprou 2 bolsas lá, e isso causou um rebuliço, porque o pessoal estava falando que está indicando uma tendência de provável compra da marca, que já é avaliada em bilhão. Aí o grande questão da marca é que uma marca nova que está trazendo todo o conceito de um legado, de construção de legado, baseado exatamente nas questões que vinculam um brand de legado, que é feito à mão, feito com cuidado, específico com o tipo de público e tradicional às regras que criou o sucesso da marca. Aí, o que é que os chineses fazem em relação, até que o Silvio falou sobre a BYD e tudo, e sobre a questão de carros e de como é que é o conceito disso e tal. Aí tem um grupo chinês que comprou a AMG, que é uma marca centenária, tradicional britânica, que foi comprada para ser utilizado da construção de marca dela de branding, para ser implementado e ser trocado totalmente os carros que existiam para uma nova linha de carros, todas dessa marca chinesa que comprou, para utilizar o DNA dela para vender carros com essa estrutura de brand da AMG britânica. E aí você tem esses conceitos sendo colocados no mundo atual como o grande potência de volume de consumo mundial. Eles estão conectados com o mercado de wellness, com o mercado de bem-estar, com esse mercado de eu quero uma coisa mais direta, eu vou me desconectar, eu vou comprar um iPod porque não tem sugestão do que é a minha próxima música, a playlist que existia. É um grande movimento de pessoas que estão fazendo mini computadores pessoais, em que eles mesmos fazem a construção desses mini computadores, eles mesmos conectam o LCD com a placa, eles mesmos fazem, e eles são totalmente personalizados. É um grupo de pessoas que está vinculando até mesmo a tecnologia para uma coisa que eu mesmo faço, é no meu tempo, eu não tenho cobranças, eu não tenho estímulos de algoritmos para que eu exista e para que eu tenha esses momentos. O mercado está muito fazendo a transição para isso, essa disrupção com essa coisa que vocês citaram, de então vamos fazer uma guitarra com alta tecnologia, com outros materiais e tudo. Está tendo uma quebra disso. Na verdade, o pêndulo está indo para o lado do mais conceitual de natural possível, incorporando onde pode as tecnologias, mas de uma forma bem mais pessoal e personalizada. Esse é um ponto muito interessante, Diego, que você trouxe desse movimento dessa fabricante chinesa, né? Que é o ponto que eu quero, até que eu tava pensando aqui pelo lado do cliente, do lado da Ferrari, né? Será que com essas mudanças drásticas que ela vai ter que fazer, porque senão ou ela faz ou o Estado vem e manda ela fazer, né? Será que ela não tá abandonando certos equities, tipo o ronco do motor, e mantendo outros, tipo o quê? Performance, o lance do carro feito com esmero, né? Fabricado à mão, aquela coisa toda. Mantendo isso, mas só que abandona só o ronco do motor. Isso não é isso aqui não estão querendo fazer de proposital. Eles estão sendo propositais em abandonar esses equities para manter outros em nome das futuras gerações. Eles estão pensando no futuro, não estão pensando para aquele cara que gosta do ronco do motor, carro em 2 lugares, etc e tal. Será que é isso, finalmente?
Não, ele abandonou o público, gente. O carro parece uma saboneteira, cara. Não, mas vamos lá, eles pararam de fabricar o carro a combustão? Não. Até Não abandonaram, vai reduzir para 20%. Não abandonaram, pô. Como eu falei, né? Vai ser até 2030 vai ser 40% elétrico, 40% híbrido e 20% combustão. Mas o problema não é pô, é o carro 40% combustão. Não, 20%. A minha percepção não é o carro ser elétrico, mas ele não foi só elétrico. Ele saiu todas as linhas agressivas, ele fez um carro 4 portas, 5 lugares. O próximo etapa é ele fazer uma versão Wagon. É fazer o Ferrari Weekend. Ferrari Weekend. Um erro. É SUV. Ou então a Ferrari Minivan. Pronto, Ferrari doblou. Falta isso, cara. Porque o grande lance, na minha opinião, vamos lá. Cara, tem que mudar, tem que evoluir, tudo bem. Na época da minha avó, da minha bisavó, a gente tinha fogão que tinha que usar fósforo. Depois foi acendedor elétrico. Hoje em dia, o fogão que eu tenho em casa nem é a gás. Tudo bem. Você tem um carro que um dia era direção mecânica, tinha carburador, depois você comprou um carro com direção hidráulica, depois ele já sai. Não, tudo bem, é uma evolução. O carro, a Ferrari ser elétrica, como eu disse, eu vi Mercedes e vi Porsche elétricos. Tem cara de Porsche, tem cara de Mercedes. A questão é que a Ferrari, ela tirou linhas agressivas, ela fez um carro 4 portas, ela fez o bebê conforto, ela botou lá a versão Weekend, a versão Doblô, ela veio com uma paleta de cores maior do que a paleta de cores do Corsa Wind 96, que tinha 46 cores. Então, tipo assim, foi muitas mudanças para um público que, tipo assim, é muito conservador. Eles tiveram a oportunidade de ver o que aconteceu com a Jaguar. Exato. A Jaguar, ela ousou demais. E com notícias que o Diego trouxe pra gente, eles voltaram atrás nas linhas. Recuou. Pegaram um modelo antigo, fizeram um homage do modelo antigo deles e botaram elétrico. Mas, tipo assim, só que eles mantiveram os equities deles, que é sempre a exploração do novo, né? Você sempre pensando na frente, né? Ser um carro sempre assim, diferente dos outros, né? Eles mantiveram isso, só que nessas novas diretrizes, né? Só que o que a Ferrari tá fazendo é tipo assim, eu quero vender o carro pro executivo da Vale do Silício, que vai pegar o carro para ir pro yoga 6 da manhã. Cara, é um Tesla mais caro, resumindo. Público. A questão é essa. Não tenho nenhum problema, falando de brand, não tenho nenhum problema dele fazer isso. É o que a gente vê, por exemplo, em vários segmentos, várias marcas de café. A gente sabe que uma marca de café muito boa, super prêmio, tem aquela marca de café mais popular, tem a Caboclo, a Pilão, Quimimo. E quem faz o Quimimo, o Pilão e o Caboclo é a mesma empresa que faz o café que custa ali 250 gramas, R$56. Mas são grãos separados, diferentes. Ele não deixou de ser café por causa disso. Aí você tá sempre uma submarca. Pois é. Aí, entendeu? É arriscado do mesmo jeito, pô. Mas a questão, John, é exatamente o seguinte. Vamos supor, você tem a Ferrari, tem os seus equities. É um carro de luxo, tem vários fatores para estar dentro do estilo luxo. Cara, lança uma versão elétrica, lança a versão Highlight, sei lá o que, lança a versão eletrificada. Ou então cria uma submarca e bota ela eletrificada. A questão é que eles arregaçaram com uma... E o pior, eu quero ouvir muito o Diego nessa parte, porque o diretor da Ferrari, ele já chegou dizendo o seguinte, não tenho medo. Ou seja, ele já sabia que havia algum BO pela frente. E outra, ele falou claramente, né, no lançamento, eu não tenho medo, e tipo, a estratégia de comunicação foi preparada para chocar realmente. O que eu vejo que foi muito disso, né, é que nem, por exemplo, né, você tem uma barbearia, 2 unidades, né, tem a filial e a sede, você tem toda uma estética, você tem madeira, você tem toda uma estrutura. Se você rompe totalmente com isso, vai criar um estranhamento. Pra vocês terem ideia, a estrutura de controle acionária da Ferrari é dividida pela Exo, que é a holding da família Agnelli, né? Também controladora da Stellantis, que ela tem 24,21%. Piero Ferrari, né? Que é o filho fundador das Ferrari, possui 10,30%. E o resto é bolsa de valor direto, velho. É um monte de dono. A conclusão disso. Não, eu quero... Vamos por partes, né? Então, eu queria escutar do Diego, né? A Ferrari antecipou uma rejeição quando o CEO disse, não estava com medo. Diego, na tua percepção, gestão de crise, ele antecipou, ele anteveu que isso poderia ser uma crise, porque abrir a boca para dizer que não estava com medo, é porque você tá. Se você não tem medo, você nem comenta sobre isso, na minha opinião. Eu acho que ele aí tá contendo antes, mas assim, tirando até pelo que o John falou, ninguém toma uma decisão
de fazer um carro desse sem saber quais são as consequências. Eles estão querendo pagar o preço por essa inovação. Eles estão querendo ver o que vai acontecer. E realmente, fazer um carro do jeito que eles faziam, de chegar nos mesmos moldes e ter pouca inovação, não ia causar esse rebuliço no mercado, nem essa atenção. Talvez eles estejam querendo realmente essa atenção, esse nível de atenção. Pode ser que tenha um plano por trás. Mas assim, quando você fala que tem a Stellantis, que já é dono da Citroën, Fiat, Jeep e Peugeot, e eles têm operações complicadas de gestão no mundo, né? Porque eles têm fábricas que têm... Eu sei que tem o Fontes, que trabalha em fábrica do Brasil, de engenharia, que diz que tem manual para fazer carro lá, na Stellantis aqui, que é misturado. Tem uma parte que é em francês, tem outra que é em inglês, eles falam com o pessoal em espanhol e tem que responder ao gerente em português. Então, assim, tem coisas complicadas aí, que se esse board está participando desse pessoal... Queria muito saber qual é a linha de pensamento do Pietro, né? De qual é a concepção do que ele achou dessas decisões, porque pelo que o Silvio passou aí, é minoritário, né? E aí deve ter um board que representa toda essa majoritária de acionistas aí, que deve ter um peso grande nas reuniões. Mas, assim, a única defesa que o dono poderia fazer, né? O CEO podia fazer, é realmente não temos medo. Porque se você tem uma marca dessa e você está sendo disruptivo, que no final das contas, assim, a Ferrari também não nasceu de uma coisa assim, vou lançar esse carro aqui, vai ser a melhor coisa do mundo, vai dar super certo, todo mundo vai querer comprar esse carro, vai virar um grande objeto de desejo do mundo. Não, ela foi sendo construída para isso, né? Até porque é um carro que era baseado em performance, né? Que ele era feito para ganhar corrida, né? Depois que ele foi para a linha de comercial. Então, ele não tinha nem conceito de acabamento interno. É um carro que muitas variações dele comerciais, ele é muito frágil até, é um buraco dentro, ele tem ele foi evoluindo para esse conceito de alto luxo, de design, de detalhes e de couro legítimo, de conforto e tal, para umas versões ainda mais modernas, mais atuais do que a gente pensa do que era. Então, assim, é uma marca que foi rompendo dentro da sua trajetória alguns conceitos. Né? Diego, só interrompendo, para quem viu aquele filme Ford vs Ferrari, né? Ford vs exatamente. Exatamente, né? Você vê que durante décadas ela dominava as corridas mesmo, desde Fórmula 1 até Le Mans, só dava Ferrari. E aí, assim, banco de fibra de vidro para ser mais leve, e tanto faz o resto, se esquenta, se não esquenta, se tem muito barulho dentro, se tá vazando cheiro para dentro do carro. Eles queriam era velocidade, né? É o mesmo conceito também. Harley Davidson também surgiu assim, grandes marcas de motor, Mas o grande lance do Enzo é coisa de tesão do que ele fazia. Ele trabalhava na Alfa Romeo, então, tipo assim, ele já tinha uma noção, tipo assim, cara, ele começou na performance, mas, cara, se esse carro ele puder evoluir, ele tinha a Alfa Romeo como referência. Aí a evolução era design e chegar pro comercial e virar um objeto de desejo, porque isso ia contar também a evolução automobilística deles, né? Que foi o que bancou também. Que bancou a evolução para o que a gente vê hoje em Fórmula 1 e tudo isso aí, então essa evolução. O mesmo aconteceu ali na Honda com a Toyota, né? O cara queria trabalhar na Toyota, não conseguiu, trabalhava e teve que sair, foi a Honda, então ele tinha uma referência. Aí entra a pergunta que eu queria fazer pro John. Quando eu lembro, né, o seu barbeiro, quando lançou, ela era exclusivamente para homens e hoje você atende o público feminino. Como foi para ti, John, essa parte? Tipo assim, foi um movimento natural, foi um pedido, foi uma necessidade, foi um olhar? E como foi para a tua clientela, para vocês? A demanda, ela é relevante? Como é que tá isso aí? Porque foi uma mudança também, né? A gente, o seu barbeiro, era quase underground o negócio ali, era o pessoal... mas há 11 anos atrás, a gente tinha uma mão de obra que a gente ia fazer cortes femininos era arriscadíssimo, entendeu? De dar um grandíssimo erro, né? Mas a gente nunca atendeu por CPF, por RG, aí sim pelo o serviço que a gente presta. Se chegar qualquer pessoa e dizer assim, eu quero o cabelo igual ao do John, que o meu barbeiro sabe cortar o cabelo assim, pode ser mulher, pode ser homem, pode ser criança, pode ser... Então, assim, era uma limitação naquela época técnica.
entendeu? A gente não tinha cabeleireiros, a gente tinha barbeiros ali. Então eu não tinha um posicionamento, mas que a gente sempre foi nosso posicionamento na marca, né? Barba, cabelo e amigos, né? Então assim, a gente nunca foi uma barbearia que no começo, né? Quando era novidade, assim, que não permitia a mulher entrar. A gente nunca pensou nisso, na verdade, entendeu? A gente abriu para atender uma demanda reprimida que existia de homens, né, que não se sentiam bem em cortar o cabelo num salão de beleza. Às vezes queria conversar com o cara que estava atendendo ele ali, não tinha nem como levar um amigo, mas se ia comentar alguma coisa do lado, tinha uma senhora fazendo a unha, do outro lado tinha uma outra mulher fazendo uma escova, e realmente uma coisa deixava ali aquela situação. Então assim, hoje a gente atende homem, a gente atende mulher, a gente atende senhora. As senhorinhas que têm os cabelos curtos, né? Aquele rosto. As vozinhas, as vozinhas mesmo, cabelo curto. Cara, os meninos arrebentam e elas adoram, entendeu? Então, tipo assim, era uma limitação técnica. E até hoje eu digo, se chegar, vocês cortam cabelo de mulher? Aí eu disse, depende do corte que você quer fazer. Qual corte que tu quer fazer? Qual a referência? Eu quero um long bob, sei lá, diz um nome aí. Eu quero um long bob com a franja sei lá, de qualquer coisa disso aqui. Olha, aqui eu não é. A gente pode até tentar, mas o risco de você não gostar é altíssimo. Os meninos aqui não sabem cortar isso. Ainda pode ser assim, de forma grosseira, né? Sem termos técnicos. São cortes masculinos ou um feminino, tipo assim, usual. Não é uma coisa que a mulher vai chegar, eu quero fazer uma californiana platinada. A gente nem trabalha com colorimetria, essas coisas. Mas, por exemplo, existem cortes curtos femininos, o Chanel. Eu quero cortar curtinho. Mas peraí, como é que é curtinho? Tipo um Chanel. Eu disse, os meninos não sabem fazer Chanel aqui, não. Se tivesse algum que soubesse, não teria problema nenhum, entendeu? Então, hoje eu tenho uma barbeira na minha unidade, da Eusébio, que ela corta cabelo de criança, menina. Ela sabe cortar cabelo de criança, menina. E as meninas adoram, entendeu? Mas aí eu te pergunto, gostei, achei legal. Mas aí vem uma pergunta até por você ser empresário, de ser o dono, né, o CEO do seu barbeiro, desse complexo barbearia masculino. Quando você começou, né, a atender, porque eu lembro, né, quando surgiu, talvez por mão de obra especializada ou não, era basicamente para homens. Mulheres eram bem-vindas, mas ficavam ali no sofá, e os homens eram o público-alvo, digamos assim. Hoje você ampliou e atende meninas, meninos, crianças, senhoras. Houve comentários, ou nunca teve comentários de, tipo assim, de algum tipo de detrator pelo fato de abrir esse espaço para o uso, não só para o acompanhamento de uma figura feminina? Não, nunca teve isso, não. É porque uma das sócias da barbearia, que é a Paula, que é minha esposa, é mulher, pô. Aconteceu já de, tipo assim, há muito tempo atrás, o cara chegava lá com a esposa, ela, mulher pode entrar? Eu disse, como assim? Pelo amor de Deus, entra aqui. Quer um café? Quer uma água? Não, tu tem que entrar. Se tu não entrar, quem é que vai escolher o corte do cabelo do teu marido? É a percepção, né, que as pessoas tinham, interessante. Mas é interessante entender esse ponto de vista do outro lado da cadeira, né, da cadeira de quem tem um empreendimento. E fica aqui pra gente esse ponto, que é o quê? As ações caíram 8% agora, mas será que não foi aquele bago? O mercado tá receoso, o mercado tá... Porque, por exemplo, a Apple, quando tirou o carregador do iPhone, também teve uma queda. A galera se acostumou e foi. O mercado sempre se adapta. Eles tiraram, né? Eles não mudaram. Eles podiam... Tiraram. Simplesmente... Eles voltaram... Agora... Na verdade, eles voltaram atrás, né? Tava todo mundo usando USB e eles criaram o próprio deles. Tipo assim, bicho, vamos parar com isso aqui. Vamos agora, a partir de agora, fazer todo o USB-C e pronto. Mas parece que teve uma legislação que mandou padronizar também esse negócio, né? Eu não sei. É o Silvio que sabe. A gente vê também vários países também que processaram a Apple, né? Ela foi obrigada a mandar carregador. No mercado europeu, foi isso, aconteceu isso. Que convenhamos, tá certo, né? Porque você tá de brincadeira, né? Porque cada celular tem um conector diferente. Na verdade, essa estratégia da Apple aí, que o Zé citou, é uma da sequência de erros de posicionamento que a Apple está fazendo ao longo dos últimos anos, que está causando problemas de
diminuição da confiança do brand da Apple, né? O último, que é esse novo laptop deles com chip de celular, do celular, né? É o New. O New, ele também, ele quebra ele vai na mesma linha desse conceito que está quebrando um pouco de todo o brand criado da Apple, né? De qualidade, de retorno, de eficiência de equipamento, tudo isso aí. Porque a Apple, ela conquistou muito mercado, mas ela tem uma sequência de decaimento dessa qualidade e de conceito de referência, né? O comentário maldoso é que é um iPad com teclado, né? Pois é. Aí é bem complicado, assim, as coisas que estão acontecendo com a Apple. Esse é que eu acho que é um grande perigo da Apple atual, né? Que ela tá perdendo esse caráter inovador, né? Cada lançamento da Apple era algo esperado, né? Tinha a frase do Steve Jobs, né? One more thing, né? Hoje em dia, no One more thing deles não é nada, meu Deus do céu, disruptivo o suficiente. Esse é o mal também, né? É o problema deles, né? Porque eles criam tantas coisas disruptivas que as pessoas esperam essa disrupção e acabam não vindo, acabam se frustrando, né? É só mais um iPhone. Tá desse nível hoje em dia. É só mais um iPhone. Mas é assim, é uma conexão direta, infelizmente, com a morte do Steve Jobs, né? O Steve Jobs estava um cara que trabalhava junto com ele e tal, direto, que disse que ele tinha várias ideias, ele não parou de pensar em conceitos, em atualizações de coisas. E uma das últimas coisas que ele falou, ele deixou um recado anotado assim, eu resolvi a TV. Resolvi o problema da TV. Senhores, mas vamos lá, né? Tim Cook saiu do jogo e, pelo que a internet comenta, em setembro, o John Terno, que hoje é atual vice-presidente sênior de engenharia de hardware, vai assumir a empresa. Então, talvez... Grandes expectativas, né? Grandes coisas vão vir. Né? Apesar da Porque, Apple por exemplo, esses chips, eles são pauleira, brother. A galera que já usa o M1... Eu tenho um amigo meu que usa ainda um M1 e falou, cara... pauleira, dá de pau e muito Intel novo aí. Sim, pois é, por isso que é contraproducente você lançar um iPad simulando, um celular simulando um computador, né? É por isso que é mas fora talvez seja a versão de entrada, tipo o iPhone SE. Talvez seja um pouco disso, né? Bonitinho, coloridinho, tudo. É um pouco disso, né? Que é para utilização básica, né? Mas isso aqui... produto de entrada. É ruim, né? Ao mesmo tempo. A Apple virou commodity, então? Acho que não, mas eu acho que a entrada do New, é mais para pegar um público mais novo, né? O estudante, aquele cara... Aí, tanto que eles são coloridos, são esteticamente muito bonitos, são bem leves, tipo o MacBook Air, né? Ele, tipo assim, vem bem leve e tudo. Mas é que nem o iPhone SE, então ele vem para pegar um público mais novo, talvez produto de entrada. Não, ele em si eu acho que não é o problema. Eu acho que, como eu falei, a conjuntura de ações ao longo dos últimos anos que parece não trazer uma grande... Porque quando você vê as outras marcas e como as outras marcas estão evoluindo em conceito, até mesmo com o sistema mesmo, né? Os sistemas eles estão evoluindo muito com a IA e tudo isso aí. A gente não teve grandes atualizações da Siri, a gente não teve grandes modificações. As últimas atualizações que o Google fez e apresentou para o mercado, e todas são disruptivas, são que a gente esperaria que a Apple lançasse. Né? Então, assim, em todos os produtos, né? Várias entregas de graça, várias entregas que já utiliza hoje, já consegue colocar em prática, várias coisas que as pessoas já imaginavam que ia acontecer já como uma coisa operacional. Então, essa movimentação que a gente esperava, que a gente tinha antigamente de, né, One More Thing, né, da Apple, a gente está tendo de outras empresas. Então, meio que perde um pouco da expectativa que a gente tem sobre a marca. Né? A Apple está perdendo o bonde, né? Perdeu o bonde já, na verdade, da inteligência artificial, né? Que ela não consegue placar a Siri, né? Não adianta. A Siri não... É mais um assistente para a utilização do aparelho do que qualquer coisa como inteligência, né? Exatamente. Aí, meus queridos, eu venho para a reta final com uma última questão para a gente dar nossos recadinhos e nossas dicas. Quando uma marca precisa renovar, é melhor escutar o cliente fiel ou apostar em um novo público que ainda não conhece a marca? O que vocês acham? Eu acho que esse é o grande dilema da Ferrari. Eu acho que eles estão focando no futuro,
no cliente futuro dele daqui a 20, 30 anos do que no público atual dele, que está envelhecendo, né? Daqui a pouco morre e não se compra mais Ferrari. Ou pior, a Ferrari vira uma coisa de nicho do nicho do nicho, né? Só pouquíssimos vão comprar por saudosismo, né? Entendeu? Vira vinil, vira disco de vinil. Mas ao mesmo tempo, né, se ela cai nessa vala comum dos carros elétricos, né, só por cair, o perigo é trazer os vícios dos carros elétricos, né, que é a obsolescência programada, né, que o carro elétrico não dura para sempre, né, tem carros que duram 10 anos, né, tem 10 anos de garantia na bateria, né, com os carros chineses e tal, mas a bateria deprecia, né, se eu for vender a minha Ferrari, que é elétrica, daqui a 5 anos, ela vai estar no mesmo valor, até porque se eu vender uma Ferrari a combustão agora, talvez eu ganhe até mais, né? Mas vai acontecer a mesma coisa com o carro elétrico, né? Fica essas questões, né? Na minha opinião. Eu também acho que é o grande dilema de todas as grandes marcas do mundo, né? Se a gente vai manter o que a gente construiu de legado para inovar aos poucos, ou de reforçar os nossos valores que construíram a marca até hoje, ou se a gente vai atingir um novo mercado totalmente com uma disrupção, com uma inovação grande que vai trazer, na verdade, uma inovação e uma continuidade do legado em outro formato, né? É um grande desafio fazer essa escolha. Concordo com o Silvio aí, viu? Acho que a oportunidade de abrir espaço para um novo público, um público potencial que com certeza eles fizeram alguma pesquisa, não foi nada de achismo aí, né? Não entraram nesse terreno aí nessa guerra sem estudar o terreno, né? Para não ficar para trás. E eu até pergunto para vocês, e se a Lute, ela, em vez de fosse elétrica, ela fosse tipo DeLorean, que a roda virava assim, ficava flutuando, os puristas iam comprar? Não. Boa questão. Eu já fico pensando como é que vai ser a Fórmula 1 Fórmula 1 deixar de carro comprar, elétrico. É a graça do O cara ia deixar de comprar um carro que flutua, com a roda dobra igual o DeLorean, porque não tem o ronco do motor. Porque não tem o ronco do motor? E porque ele é movido a lixo também. Outra questão que Aquele negócio em Y é difícil pra caramba pra achar aquilo ali. outra questão que eu acabei esquecendo, né? A Fórmula 1, né, que é o grande berço de inovação e tecnologia, está se voltando progressivamente cada vez mais para os carros elétricos, né? Tá até causando polêmica, né? O próprio Max Verstappen está odiando essa nova fase, que ele não consegue performar como ele performava antes, né? É uma questão, né? Assim, porque as coisas estão mudando, né? Notas que tá tendo um esforço forte em realmente mudar o passado, né? O que era para o futuro, né? Agora, se isso é bom ou ruim... O carro a combustão tá sendo cancelado, que nem foi o Monteiro Lobato, tá perdendo, tá caducando. Eu vou dizer para vocês, nós estamos no programa 20, talvez daqui por 30 ou por 50, a gente vai estar aí discutindo Coca-Cola, que vai deixar de fazer refrigerante à base de cola e vai estar fazendo só chá. Não. Ou água saborizada. Não. A Coca-Cola já lançou internacionalmente a Coca-Cola 00, que ela 00 não tem nenhum conservante, nenhum açúcar. E Coca-Cola é outra coisa. E 12 gramas de proteína. Tem whey. Exatamente. Que é o grande boom do mercado de refrigerantes e bebidas gaseificadas, né? É ter proteína e ela tá vinculada à saúde, não essa coisa do refresco. Qualquer coisa hoje em dia sai com proteína, até pão, onde tem proteína no mesmo. É isso aí. Pois é, meus queridos. Então, saímos aqui. Esse episódio foi muito bom porque ficou polarizado, né? Ficou os a favor, os contra, ficou os da escala 6x1, os a favor, os contras. Ficou dividido. E é bom, né? Porque ninguém é dono da resposta, né? A gente pode, de repente, daqui a uns meses ou alguns anos, voltar e rediscutir esse episódio e falar, caramba, olha aí, a gente errou, a gente acertou. Esse time errou, esse time acertou. E por aí vai. Daqui a alguns meses ou chegar e dizer, rapaz, a sacada genial da Ferrari com o lançamento do Lute, que depois disso construiu todo Eu sempre defendi, eu era a favor. Resgatar o episódio 20 aqui. Você era contra, você falou que era fuleiragem, esse negócio. Da carro de pilha. Tem um plano genial por trás. Nunca se sabe, né? Temos que aguardar para ver os próximos episódios. Será que vai recuar que nem a Jaguar? Será que vai manter o elétrico, mas vai voltar com uma estrutura, né? Um chassi mais agressivo? Vai tirar essa história de ter 5 lugares, vai botar só 2 de novo? Vamos ver, né? Vamos ver o que nos aguarda.
Mas, caminhando para o final, vamos para o nosso momento de dicas. O que é que vocês, meus queridos, estão ouvindo, vendo, escutando, lendo para compartilhar com a nossa audiência? Bom, eu tô lendo eu estou lendo, como grande fã de quadrinhos, estou lendo um gibi chamado Departamento da Verdade, que é um gibi... Já conhece, Diego? Conheço, é bacana. Departamento da Verdade é bem interessante, que é uma série que é baseada no... Para quem gosta de Arquivo X, é quase o mesmo princípio, né? Que é uma série escrita pelo James Tynion quarto, e pelo artista, a arte é feita na maior parte pelo Matt Simons, né? Que ele emula muito, parece muito para quem conhece a arte do Bill Sienkiewicz, vai ter uma ideia do estilo dele, né? É uma coisa bem meio abstrata, mas ao mesmo tempo bem feita, assim, bem interessante. Ela acompanha, o que é a trama, né? Ela acompanha a história do Corey Turner, né? Que é o cara do FBI, que de repente ele cuidava ele é focado em estudar em teorias da conspiração, né? Mas ele descobre que as teorias das conspiração, né? Que todo mundo acha loucura, na verdade elas são reais, né? Que a crença coletiva das pessoas, né? Tem o poder de moldar e alterar a própria realidade, né? Se você acredita que a Terra é plana, a Terra começa a ficar plana, entendeu? E o que é que quanto mais pessoas acreditarem nisso, né? Essas coisas se tornam reais, né? Inclusive até tem uma tal de ficções selvagens que eles chamam, né? Que é o quê? Que são o Pé Grande, né? Esses monstros mitológicos, o monstro Loch Ness. É como se eles realmente existissem. E a função do Departamento da Verdade, que é um departamento americano, é destruir essas ficções, né? E tornar o mundo moldado de acordo com o estilo americano de ver o mundo, entendeu? Inclusive a contraparte deles, né? Soviética, né? Que agora é russa, né? É o departamento da mentira, que também faz a mesma coisa, só que do lado russo. E o que é interessante é que até mesmo a Marilyn Monroe, tem uma parte muito interessante do terceiro volume, que eu li agora, que a Marilyn Monroe é como se a pessoa em si deixasse de ser uma pessoa e ela se tornasse uma ficção, né, entendeu? Ela é tão maior do que o mito Marilyn Monroe se tornou tão maior que deixou de ser uma pessoa para se tornar uma ficção, entendeu? E um agente em questão, nos anos 60, ele ficava nessa dúvida se ele matava ou não, né? Essa ficção. Mas aí a Marilyn Monroe fez por conta própria, né? Que ela se suicidou, né? De acordo com a história oficial. Inclusive, o ponto focal do Departamento da Verdade corre na morte do Kennedy, né? Do John Kennedy, né? Porque realmente foi um ponto de ruptura de toda uma história da história americana que existe antes e depois, né? Disso aí, dessas ficções, né? Tal. É bem interessante o quadrinho, né? Aqui no Brasil ele é publicado em volumes, né? A arte é muito bonita. Exato. Tem umas coisas do Frank Miller que ele fez com a Electra, uma série da Electra, uma série do Homem-Aranha também, dos anos 80, que aí utiliza o mesmo estilo de arte e é muito bacana, diferente, assim. A Electra Assassina, né? A Electra Assassina, né? Tem o mesmo estilo. É como se as cores se fundissem, assim, nos quadrinhos. Lindo. Até hoje é o clássico, né? Assim, até hoje é inimitável que o Frank Miller e o Bill Sienkiewicz fizeram, né? Exato. Essa é a minha dica de hoje, né? Que é um quadrinho que está aí, né? Está no terceiro volume, né? Que aqui é publicado em volumes, né? Que eles compilam várias edições e lançam um volumezão, né? E essa é a minha dica de hoje. Tá saindo pela Devir, não é muito barato não, mas compensa cada centavo. Inclusive, tem até uma parte interessante, que eles contam a história da humanidade, né? Que diz que um dos primeiros departamentos, das primeiras instituições, né, que mudou a realidade foi a Igreja Católica, né? Quando ela criou o calendário gregoriano, né? Porque a partir de então ela teve controle sobre o tempo, né? Ela podia dizer que tal coisa que aconteceu 10 minutos atrás aconteceu semana passada, né? Por quê? Porque eu estou dizendo que aconteceu, entendeu? Porque eu controlo o tempo. Quer dizer que a realidade foi moldada pela Igreja Católica quando ela criou o calendário. Olha a viagem. É bem bacana. É uma série perigosa, porque tem algumas verdades no meio de algumas mentiras. Como todo bom quadrinho, né? Porque, como já dizia, eu acho que fala o Modo que falou, né? Que os quadrinhos é onde estão as notícias verdadeiras, né? Eu tô vendo uma série da HBO Max, Rooster, com o Steve Carell, né? O personagem principal. Ele é um escritor como ele bem diz, de romances que prendem a atenção. E ele tá voltando para a faculdade nem voltando para a faculdade. Ele tá indo para a faculdade e tá indo lá para visitar o objetivo de ficar mais próximo da filha. E ele na verdade ele não fez a universidade, ele só virou esse grande escritor dessa série de romances policiais fantasiosos aí, violentos e sensuais desse personagem Rooster,
que obviamente é inspirado nele, com uma versão mais fantasiosa dele, e a interação dele com esse grupo, com a filha e com a dinâmica que está existindo nessa faculdade, que ele acaba ficando lá como professor residente de literatura, é super interessante. Num mundo em que os roteiros estão cada vez mais mastigados e feitos para quem fica olhando o celular e a tela, Booster é uma bela surpresa de uma série contemporânea com um visual que ela tá temporalmente no mundo atual, né? Todo mundo tem seus celulares e tudo isso aí, mas visualmente, ela tem uma granulação de imagem muito característica da década de 90, 80, assim, você vê pela escolha de filtros e de estilo de filmagem. E o roteiro é muito bom. Ele prende, tem toda aquela estética e linha de trabalho daqueles grandes filmes como da década de 80 também, que falam sobre universidades e professores e o crescimento dos professores com os alunos e a troca disso, de como isso eleva eles e eles mudam e transformam suas vidas. E é bem bacana assim, a história dele e como ele se relaciona com essas pessoas. Chico é um ator muito interessante também, tem uma profundidade legal de trabalho, e todo o elenco que não tem nomes grandes conhecidos, mas tem vários que já tem uma carreira consolidada aí no mercado, e é bem legal, tô gostando bastante. E a outra dica é toda a linha Absolute da DC, acho que eu já comentei sobre a linha do Batman na Absolute, dessa linha nova de reconstruções de personagens, mas toda ela tá super interessante. A Superman, a Mulher Maravilha, o Arqueiro Verde, todo esse reboot aí dessa linha Absolute tá muito bem escolhido pelos executivos da DC. Todos os artistas foram convidados tanto para roteiro quanto também para concepção final de cada uma das linhas. E como ela está se conectando uma história com a outra, está muito interessante. Todo o reboot que foi feito está muito bem atualizado para o mercado e para várias críticas do que a gente tinha, né? Como é que o Bruce Wayne é um novo Bruce Wayne que não nasceu rico, mas que se fez sozinho. E ele é um cara de quase 2 metros de altura, gigantesco e super inteligente. E todos os outros também são muito interessantes. Todas as concepções de personagem, como a mitologia da DC está se refazendo nesse Absolute, está realmente quebrando expectativas aí do que a gente tinha do futuro dessas franchises aí. Cara, já que tá falando de série aí, vou dar 2 dicas de série de terror. Fazia tempo que eu não assisti uma série de terror bacana, assim, começar ao fim. Uma termina e a outra acho que tá na penúltima temporada. A que termina na Netflix, o nome é Missa da Meia-Noite, não sei se vocês já assistiram. Bem divertida essa série de terror, bem tensa, bem legal. Não adianta nem falar demais, senão acaba entregando as coisas, né? Mas é uma ilha que o padre lá da paróquia, que já é um coroa, ele viaja e ele não volta. Volta um outro padre, mandaram um outro padre no lugar dele. A igreja, né? O Vaticano mandou um outro padre lá no lugar dele, e aí coisas estranhas começam a acontecer nessa ilha. E a outra série, eu não sei se vocês já assistem, acompanham, mas o nome em português é Origem, em inglês é From. From já tá, cara, na temporada 4, que eu acho que é a penúltima já. E eu acho que hoje, assim, de série de terror, é a melhor série de terror da atualidade. Na minha opinião, na minha humilde opinião. Uma série bem feita. É aquele terror mesmo que, tipo, todo mundo só se fode. Brasilzão, entendeu? Assim, quanto mais você cava, mais você vê que você perde a esperança nas coisas. Cara, eu acho que tá na Globoplay, mas essa temporada nova que tá saindo, porque a série é da MGM Plus, aí eu acho que a primeira, a segunda e a terceira temporada tem no Globoplay. Exato. A quarta, não é isso? A quarta tá na MGM ou então nos streams da vida aí, nos piratas da vida, né? Não, locadora do Paulo Coelho. Mas como é que escreve? Sério? Origem. Em português, se tu colocar no Globoplay, é Origem. Pesadona, viu, essa série? Cara, é uma série bem pesada mesmo. Sério, assim. É bem violenta, bem pesado. É bem, tipo,
E é dos produtores do Lost, né? Que eu não sei se... Pra mim é legal, pro Silvio não vai ser legal isso daí, né? Mas você vê mesmo que os caras vão colocando... vão inventando um monte de coisa lá e você fica esperando se eles lá no final vão explicar mesmo, mas eles estão explicando. Senhores, para finalizar, vou dar a minha dica. Eu já vinha comentando com vocês, eu assisti um seriado bacana na Apple TV, né, que é o Silo, e ao descobrir Boa. que ele é baseado numa série de livros, eu fui atrás dos livros. E muito bom, né, li o primeiro, né, que é o Silo, li o segundo, que é A Ordem, e tô na metade do terceiro, que chama-se Legado. E a história tá muito bem amarrada, a história é muito boa, então tem começo, meio e fim, a história é realmente assim... Para quem não conhece, né, do seriado, né, as pessoas vivem dentro de silos que estão dentro da terra, né, dentro do tá enterrado esses silos, e são vários andares, né, para baixo, moram no silo 10 mil pessoas, e a primeira temporada, as 2 primeiras temporadas, mostra a dinâmica de como é morar nesse silo, e o que acontece se a pessoa for para fora do silo, as pessoas morrem de quê? Morrem por quê? O que está acontecendo? E eu não vou falar mais do que isso, porque até a terceira temporada ele está ambientalizado no primeiro livro. Então o segundo ele já traz uma dinâmica completamente diferente, que é bem interessante. O terceiro começa a explicar o fim da história, né? O segundo ele apresenta todas as peças. Por que essas pessoas moram nesse silo? Né? Quem colocou eles lá? Qual é o objetivo disso? E a terceira mostra eles resolvendo essa equação, né? E é muito bacana, o livro é muito bom, então eu aconselho quem viu o seriado que achou legal, procura o livro, porque o livro realmente é muito bom. E de seriado, da mesma Apple TV, né? Voltamos à 5ª temporada ao... Silvio, por favor, me ajuda a pronunciar aquele nome. For All Mankind. Exatamente, e tá sensacional. Ainda. Eu vi até o 9º episódio, né? O 10º deve estar saindo agora esses dias, e tá sensacional, vale muito a pena ver. Tá na 5ª temporada. Pode começar na primeira sem medo, porque é punk. Então, punk, que eu também estou assistindo outro seriado que já tem 8 temporadas, e eu estou tentando ver devagarzinho, porque eu tô apaixonado, que é o Homeland, porque o seriado é muito bom. Cara, que saudade de seriados bacanas. E se você puder evitar, dar uma dica também, não só do que vê, mas do que não vê, não veja de forma alguma esse Jurassic Park que tem a escala de Johansson. Eu vi. Que decepção. Meu Deus do céu. Gente, o que está acontecendo com o mundo? É muito ruim. Cara, vai dizer, eu vou contratar os melhores para poder fazer uma missão. E os melhores são tão atrapalhados, tão impulsivos, tão sem noção, que você diz, cara, esses melhores ele encontrou aonde? Onde foi que ele encontrou? Essa é uma das críticas, viu, da série Alien Earth, né? E também dos prequel lá do Ridley Scott, né? O Prometheus e tudo mais, né? Que os cientistas são um bando de abestados, né? Assim, um bando de idiotas. Que acontece muito, os especialistas, né? Em Alien Earth, né? Agem assim, como idiotas, né? Se tivesse vendo tudo pela primeira vez, se não tivesse nenhum conceito. Mas aí, ao mesmo tempo, isso aí não pode ser uma crítica que eles estão fazendo, tipo assim, essa geração futura que vai ser que cada vez mais porque o QI dessa geração caiu, né? Mas, Silvio, não é spoiler. O que eu vou dizer? Não, é muito ruim. O que eu vou dizer não é spoiler, porque tá nos 5 primeiros minutos de filme. Aquilo ali já foi um aviso e eu fui de... Você continuou. Eu também continuei. Cara, fui de burro, porque, tipo assim, 5 primeiros minutos. Uma ilha... onde as pessoas estão fazendo experiências, não só trouxeram de volta os dinossauros, como resolveram fazer experiências, tipo assim, cara, deve ser legal a gente misturar algumas raças, né, por meio de experimentos por DNA. Isso não foi feito no filme passado, não, hein? Não, deixa eu concluir, é 5 minutos. Então o que eles fazem? Eles pegam os dinossauros, eles ressuscitaram os dinossauros, não só ressuscitando, começaram a fazer experimentos genéticos para poder aperfeiçoar as raças. Aí um cientista vai entrar no laboratório comendo um chocolate Snickers e eles derrubam no chão do laboratório a embalagem vazia. A embalagem vazia entra no laboratório e na hora que a porta que sela os dinossauros dentro daquele espaço vai fechar, a embalagem é sugada, queima o circuito. E a equipe de TI que desenvolveu o sistema daquela bagaça faz com que o sistema se reinicie.
e não tem um backup. Então, quando o sistema reinicia, todas as portas que abriram os dinossauros maníacos abrem e acaba com a ilha toda. Eles não aprendem, né? Porque eles não aprendem, porque é o mesmo erro de todos os filmes, né? Gente, pelo amor de Deus. Famoso. Uma embalagem de sneaker queimou o sistema. E o que normalmente acontece que o Jurassic Park de 94 fez? Se deu pau, fecha tudo e a galera que tá dentro que se lasca. Não, o sistema fez o contrário, abriu tudo. Gente, eu vou dizer pra vocês, o que me dá raiva não é só o filme, porque o filme pegou trouxas que nem eu. O que dá raiva é o seguinte, é você ver uma atriz como a Scarlett Johansson, que é uma mulher famosa, uma mulher que tem uma carreira a zelar um nome, ler o roteiro e falar, eu vou fazer essa merda. Porque, tipo assim, se você joga no Google, você vê que teve vários atores famosos que, assim, você não sabe, mas o Super-Homem era pra ter sido feito por fulano, mas ele viu o roteiro e não gostou. Então, tipo assim, antigamente o pessoal tinha um filtro, tinha um feeling, mas tinha um filtro. Hoje em dia, foi pro espaço os dois. Não tem nem filtro, nem feeling. A galera tá... Você abre o Netflix no Amazon da vida, você vê ali o Al Pacino, você vê ali o Al Pacino e o outro que... Robert De Niro. Cara, eu não sei se estão com pensão atrasada. Eu não sei se... Hoje já dá declaração. Eu não sei se estão pra perder a casa, mas é cada filme bizarro que esses caras estão fazendo, que tipo assim, se colocasse pro Cloud fazer o roteiro, sai melhor do que o da galera tá fazendo. Tá difícil. Então valeu o livro da série do Silo, Silo, Ordem, Legado, é muito bom, vale a pena, recomendo, porque é sensacional. E por mim é isso, senhores. Bom, gente, meus queridos, um prazer. Vamos ver se a gente consegue daqui a 15 dias se ver novamente por aqui. Valeu. Valeu, meus queridos. Sucesso. Falou. Fui. Valeu.